Sua vida é resultado de suas interações no espírito, mesmo que você não saiba e não reconheça. O fracasso na vida é resultado de uma influência demoníaca, que já influenciou esse resultado. O sucesso no reino espiritual depende de quais influências demoníacas você cruza no caminho. Não há ninguém que seja independente de seres espirituais. Quando este mundo foi criado, Deus colocou os espíritos em primeiro lugar. É por isso que a Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus. Observe, você não vê em nenhum lugar onde os anjos são criados. Então é nessa palavra, um céu, que os anjos estão e as entidades demoníacas estão. Então quando você foi criado, os demônios já estavam aqui, os anjos já estavam aqui. Antes da queda eles já estavam aqui, espalhados ao longo e largura do nosso mundo. E então você entrou. Isso significa que você foi criado para viver entre espíritos. Então seja qual for o seu resultado, aquilo que você está experimentando agora é resultado dos espíritos que você encontrou. O livro de 2 Coríntios: conheci um homem em Cristo há cerca de 14 anos. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe. Tal homem foi arrebatado ao terceiro céu. Observe que ele já insinuou que há um primeiro céu e um segundo céu. Em outras palavras, Paulo já está aludindo ao fato de que existem dimensões em Deus. Sempre que você ouvir Deus dizendo, a Bíblia dizendo, na mão do Senhor, não está falando de uma mão real, está falando de uma dimensão de Deus que se refere como uma mão. Então se você entende algo aqui, e se entende um pouco de ciência, percebe que em cada dimensão, dizem que há cerca de 11, e alguns cientistas dizem que há 10 dimensões. Mas estou aqui para lhe dizer que há multidimensões, milhares delas. Quando falamos sobre dimensões, não estamos apenas lhe dando algo que você pode tocar. Por exemplo, se isso fosse um objeto, certo? Isso significa que falamos de moléculas. E das moléculas, se as esticarmos e removermos, chegamos ao que chamamos de átomos. Dos átomos conseguimos elétrons. Você faltou à escola, meritíssimo. Então vamos para o núcleo. Do núcleo obtemos nêutrons e prótons. Vamos. E dos prótons obtemos partículas. E das partículas dividimos novamente e chegamos à teoria das cordas. Então chegamos a um lugar que chamamos de filamento de energia. Isso significa que toda vez que você remove algo, você chega se você expandi-lo, você chega a uma pequena parte dele. Você o expande novamente, você chega a outro. Você o expande novamente, você chega a outro. Isso significa que você está se movendo o tempo todo. Eu sei que agora você acha que digere a comida, mas não é você. Existem 40 milhões de bactérias em você, ajudando você a digerir sua comida. Toda vez que você engole um pedaço de hambúrguer, 40 milhões de bactérias ajudam você. Uau, dentro de você. Você é um recipiente de animais. Ei. Você pensou que era seu corpo ajudando você a digerir. E lembre-se, aquele pequeno animal lá dentro que está ajudando você também tem outras partículas dentro. Que tem partículas dentro dele. Uma pessoa terá múltiplas dimensões dentro dela. Antes de falarmos sobre este universo, imagine que ele está aqui como um ser. Jesus disse uma frase a um homem possuído por demônios chamado Legião. Ele disse: quem é você? Ele disse: eu sou Legião? Não, nós somos. Eu sou. Em outras palavras, estas são duas afirmações que são diferentes. Isso significa que o homem pode ter sido chamado Marcos. E ele queria dizer: eu sou Marcos. Mas os demônios então tomaram conta quando ele quis mencionar seu nome. Então o inglês correto seria: nós somos uma legião. Mas a escritura diz: eu sou legião.
porque somos muitos. Eu fui um pouco à escola. Esse inglês não faz sentido. Até você entender que alguém tomou o controle do que ele queria dizer. Amém. Então ele diz, eu sou, antes de dizer Marcos. Os demônios tomaram conta e disseram legião, porque somos muitos. Então em dimensões, o que temos agora, este mundo que você vê aqui, é chamado de terceira dimensão. As dimensões são acessadas apenas por sentidos físicos. Uau! Então quando você vai além dos sentidos, você vai além das dimensões. Então a ciência não tem ideia. Mesmo se você tentar dizer a eles que Deus existe, eles não conseguem, porque isso precisa ser entendido por Espírito Santo. Sim, é por isso que a Bíblia diz, a mente natural não pode discernir as coisas do Espírito, nem pode conhecê-las, pois são discernidas espiritualmente, não cientificamente. Então em dimensões, temos a terceira dimensão, a quarta dimensão. Mas na terceira dimensão que vemos comprimento, largura e altura. Na segunda dimensão, se eu pegar você uma folha de papel e colocar lá aqui, isso é 2 dimensões. Se eu for para o que é chamado de uma dimensão, é apenas um ponto, um marcador. É isso. Mas esse marcador não tem a capacidade de sobreviver na terceira dimensão. Ok, uau, ele não pode interagir com nada. Então imagine que Mark está aqui na terceira dimensão, que é este mundo. Então na terceira dimensão, Mark existe como uma pessoa. Então ele pode interagir com coisas tridimensionais. Claro, de vez em quando, 2 dimensões. Mas ele não pode operar ou interagir com seres de uma dimensão, porque eles não podem existir aqui como um ser da terceira dimensão. O que ele tem são seus sentidos. Sentido de olfato, sim. Audição, tato, paladar. Todas essas coisas. Se ele não prova, ele não acha que você pode comer. Então sua principal preocupação é o que ele vê. Prova, sente. Todos os 5 sentidos. Então a dor está no natural. Sua doença está no natural. Seu câncer no natural. Sua diabetes no natural. Toda bactéria no natural. Todo vírus no natural. Apenas terceira dimensão. Esta é a coisa mais agradável sobre Deus. Ele restringiu tudo que te incomoda à terceira dimensão. Aleluia. Então os anjos chegaram aqui. O que fazemos para sobreviver? Precisamos sobreviver. A Bíblia diz no livro de Gênesis: eles dormiram com as filhas dos homens. Sim. E observe a escritura, ela diz, eles tomaram todas as mulheres que precisavam. Então, eles nunca propuseram amor. Não, quando os anjos caíram, eles também tiveram menos tempo para se reorganizar. E a única coisa que precisavam era ter uma progenie, ter alguém que viesse de seus genes. Então, engravidaram mulheres, tomaram quem quisessem, geraram gigantes. Ficariam tão desfigurados que não operariam na terceira dimensão. Quando isso aconteceu, eles começaram a produzir filhos. Eles produziram animais loucos, que Deus começou a matar os amalequitas. E este aqui matava todos. Você sabe por que achava que ele era mau? Você achava que não, ele não estava matando todos. Ele estava matando pessoas que já não eram mais pessoas. Então agora, os filhos dos homens estão grávidos a ponto de, quando o dilúvio veio, foi para eliminar todos que tinham sangue errado. Agora ouça isso. Então, um animal unidimensional sabe uma coisa importante, que eu não posso sobreviver sozinho aqui. A única coisa que preciso fazer é entrar em um vaso, que é o espírito do homem. Então, quando o homem caminha, eu também caminho. Porque sou um animal unidimensional que não pode existir até entrar em um animal tridimensional. Você está perdendo isso, certo? Esta é a razão pela qual, quando demônios estão neste vaso, no momento em que você os expulsa, eles ficam em tormento. Sim. Uau. Porque agora eles estão em uma terceira dimensão e eles são de uma dimensão.
colocar uma dimensão em uma terceira dimensão, ela morre. Ela não existe. Então, para encontrar expressão, o demônio tem que ser uma dimensão dentro de um animal de 3 dimensões. Certo? Uau! Então, os demônios estão em você não porque querem estar em você, mas porque não há outra opção. É isso. A única opção que eles têm: sobreviver. E para sobreviver, eles precisam estar em uma terceira dimensão. E quando Deus, no céu, disse: a terra pertence aos meus filhos. Sim. Ele também se limitou, de forma que nem mesmo Deus pode vir aqui. Não, ele não pode estar em uma terceira dimensão. Não, ele não cabe aqui. Ele fez com que não coubesse aqui. Mesmo quando ele quis vir aqui, ele tomou a carne de Maria. Então, Jesus disse ao Espírito: você é quem? Eu sou legião porque somos muitos. Imediatamente ouça isso, e ouça com atenção. Imediatamente, os demônios clamaram e imploraram a Jesus: coloque-nos nos porcos. Ele sabia que no momento em que tivesse alguns segundos sem ser colocado em algum lugar, ele passaria de uma expressão de 3 dimensões para nenhuma expressão. Então não existe mais. Sim, mas ele sabe que existe, mas está em angústia nessa existência. Sim, porque este é o estado pelo qual foi lançado do céu. E mudou sua forma. Ainda assim sua forma podia se mover. Agora, a única maneira de experimentar o que costumava experimentar é através de um vaso chamado homem. Sim. Agora ele quer ir. É por isso que Jesus disse: e quando Jesus libertou o homem e expulsou o espírito que era mudo. Note que não diz o homem que era mudo, diz o demônio era mudo. Sim. Isso significa que é o demônio que queria ser mudo. Então ele se expressa dentro de um homem que fala, impedindo-o de falar. Uau! Então as cordas vocais estão lá. Sim, a caixa de voz está lá, a boca está lá, mas a pessoa não fala. Faz sentido? Até a ciência pode verificar e dizer: tudo o que é necessário para a pessoa falar está lá, mas ela não fala. É por isso que tentam operações. Essas operações estão tentando consertar coisas que eles já sabem que estão lá. E tentando, talvez, se fizermos desta maneira. E o demônio está lá dentro dizendo: eu não quero falar. Então se eu não quero falar, ele não deve falar. E se eu não quero ouvir, ele não deve ouvir. Então você se torna surdo. E se eu não quero andar, você não vai andar. Então você se torna coxo. Não porque algo aconteceu que faz você não andar, mas há uma entidade demoníaca que está te segurando porque não quer se expressar dessa forma. Ele diz: saiam deles, saiam dos homens. E os demônios saíram. E quando saíram, imploraram: coloque-nos nos porcos. Isso significa que os demônios têm uma escolha. Eles sabem que não podem sobreviver nos porcos por muito tempo. Por que eles queriam porcos? Quando sabiam que os porcos eram temporários. Eles estavam tentando se reagrupar e descobrir para onde ir. O melhor local para eles é um ser humano, não um porco. E eu quero que você veja o que acontece imediatamente no momento em que eles entram nos porcos. Os porcos cometeram suicídio. Uau, amém. Uau, a ideia deles é: eu preciso sobreviver. Eu entro em uma pessoa. Ao entrar, querem matar. Ele vem para roubar, matar e destruir. A principal função dos demônios, número 1, é para a sobrevivência. Eles precisam estar em você antes deles para sobreviver. Número 2, eles precisam te matar. Uma entidade demoníaca tem uma coisa: fazer você se arrepender da sua vida. Uau! A ideia de Deus nunca é dar expressão a seres demoníacos. Isso mesmo. Lembre-se, se você ignorar o diabo irá embora. Qualquer momento que o diabo tentar te controlar, sua melhor ideia é imediatamente, sem falhar, confrontá-lo. Eu sei quem você é. Você está me fazendo fazer isso. Eu sei que parece bom fazer isso, seguir você. Mas eu não vou pelo que é bom. Eu vou pelo que é certo. Aleluia. Amém. Amém. Sim. Good News World com Hubert Angel, provocando uma reação, e sempre vale a pena ouvir.